ressaca do Galo hoje? Bora lá, Rafa, começar falando um pouco mais de Atlético. Nessa sexta-feira tá chegando a hora, enfim, do Galo retornar à Arena MRV no próximo sábado, dia 16 de setembro. O Galo vai receber o Botafogo às 9 da noite. Para essa partida, ao longo da semana, e como a gente já esperava também por conta dessa pausa no calendário do futebol brasileiro pela data FIFA, o Filipão vai recebendo boas notícias do Departamento Médico do Atlético. A de hoje é o retorno do Matias Zaratio, meia do Galo, que sofreu uma lesão no início de agosto, até no jogo de ida contra o Palmeiras pela Libertadores, nas oitavas de final, estava se recuperando no departamento médico, iniciou o período de transição física e agora sim liberado pelo DM do Galo para poder reforçar a equipe na partida contra o Botafogo. Quem continua por lá? Igor Gomes também fazendo fisioterapia, Alan Franco e também o Igor Rabelo. São as 3 peças do Galo que continuam no departamento médico, mas quem sabe nos próximos dias também a torcida do Galo tenha boas notícias. Breno Galante, pelo menos Zaratio aí, um nome importante, eu pelo menos acho, viu, Breno? Tem muita gente, inclusive, corneta o Zaratio. Não tô falando de questão do desempenho dele esse ano, que esse ano, coitado, o menino tá numa zica danada, né, velho? Mas boa notícia aí pro Atlético, podendo contar com ele novamente, tudo. O Zaratio, eu já vinha falando muito aqui do nome dele, eu acho que ele vai ser titular contra o Botafogo, eu tenho essa impressão. O Lélio comentou outro dia, o Lélio puxou minha orelha e falou, pô, você tá elogiando muito o Zaratio aí, mas ele não vem bem não. Concordo, ele não vem bem, mas a gente sabe, do potencial do Zaratio, a gente conhece o Zaratio, o que ele já fez pelo Atlético, a questão extracampo, falecimento do cunhado, do pai, isso tudo pesa, as lesões que ele teve a lesão, voltou, teve lesão de novo, enfim, eu confio muito que o Filipão possa conseguir trabalhar e dar uma oportunidade e o Zaratio agarrar essa oportunidade. Ele é um cara que a gente não tem o que falar do Zaratio, em nenhum tipo de aspecto. Ele, quando entra, se entrega muito ao time. Então eu acho uma boa notícia pro Filipão. Ele já teve a notícia do Johan também, que, volta a dizer, para compor o elenco como opção de banco, é uma ótima notícia ele poder aproveitar o Johan. E fica essa expectativa, ainda tem mais uma semana aí de treinamento, ele pode ainda contar com esses jogadores que são do departamento médico serem liberados também. Então, contra o Botafogo, o Filipão vai ter um time mais recheado de opções. E espero que essa turma esteja aproveitando o tempo livre que eles estão tendo para treinar. Porque uma coisa é certa, viu, amigos? Eles vão ser cobrados por isso. Se não tiver o retorno contra o Botafogo, o que a gente vai ouvir é: e aí, como é que foram os treinamentos da Cidade do Galo? 2 semanas de treino e não houve evolução? Acredito que vai ter evolução, mas eles têm que estar preparados que cobrança também vai ter. Pode ter certeza. E até falando sobre essa questão do meio-campo do Atlético, a gente sabe que na próxima partida o Galo não tem o Hulk, vai cumprir suspensão e fica de fora. Até no início dessa semana a gente discutia como é que o Filipão deve formar esse Atlético, pensando no esquema tático mesmo, na ausência do Hulk e não tendo tantas peças assim boas pro ataque do Galo, de fato, os atacantes. Então ele poderia deixar o Paulinho e o Pavão avançados, no ataque do Galo de fato, e aí traria, quem sabe, um meia a mais ali pro meio campo. Então vamos às opções do Atlético para essa partida contra o Botafogo, pensando no meio campo do Galo e considerando que seriam 4 meias titulares nessa partida na Arena MRV. Otávio e Batalha, na minha opinião, garantidos nesse meio campo, Batalha inclusive retornando, acho que a gente pode até discutir um pouco mais sobre a importância da presença dele daqui a pouquinho. Então Otávio e Batalha, os 2 volantes garantidos nesse meio do Galo. Aí sobram 2 vagas nesse meio alvinegro. Zaratio, Pedrinho, Igor Gomes, muito provavelmente, mas ainda é dúvida, e Johan, Edenilson, Patrick. As principais opções de Filipão para essa partida no meio-campo para compor essas 2 vagas. Como é que vocês imaginam que isso deve ser feito para essa partida contra o Botafogo? E aí, Di? Na verdade, são 2 vagas, né? Isso. Então eu acho que é Pedrinho e Zaratio. Se o Zaratio estiver em condições, Pedrinho... Eu não tem por que ele tirar o Pedrinho do time, né? A gente, nos últimos jogos que a gente trabalhou junto, inclusive, né, Gil? A gente falou muito dessa questão da importância que ele acabou ganhando ali na movimentação, na inversão de posição, que é uma coisa que o Felipe gosta muito, né? De ter o jogador que não só busca o jogo, mas que principalmente facilita para o seu ataque, né?
E também porque ele tem uma recomposição boa. O Pedrinho tem uma recomposição muito boa. Então, eu não vejo aí. Na questão do Zarate, se ele realmente estiver em condições, né? Realmente recuperado, e aí eu estou dizendo em tudo, né? Psicologicamente, fisicamente e tudo mais. Acho que ele recebeu um apoio muito grande da diretoria do Atlético, dos torcedores, né? De todo mundo. Então, se ele estiver bem, se a conversa for boa com ele, acho que é ele no jogo. E aí, Lelão? Pode ser, mas o Atlético também tem a opção de jogar com 3 atacantes, né? Também. E inclusive de formar um meio de campo de maneira muito diferente dessa. Eu não sei se eu escalaria o Zarate de início ainda não, com sinceridade. Talvez o deixaria guardado para o segundo tempo, mas a chance dele ser titular é muito grande, né? Principalmente pela qualidade que tem, poderia fazer um revezamento com o Pedrinho, né? Não deixando o Pedrinho tão fixo ali no meio, caindo pela direita, tendo a liberdade, como você gosta de falar, Rafa, de flutuar, né? Então, sai fora. Mas eu sei que fala isso, eu só tô te lembrando, né? Tudo bem. Então, vamos ver. A capacidade dele, de outra maneira que você gosta de falar, de pisar na área também, é muito grande, então preencheria bem o último terço do campo. Essa é legal grila, também. que dureza. Pede música no programa Matiê dominical agora com essas 3, viu, Lélio? Eu não falo isso não. Bom, Gil, hoje nós tivemos, né, Gil e Breno Galante, como entrevistado lá na Cidade do Galo, Bruno Fux, né? Vai ter mais uma oportunidade como titular, correto? Exatamente, o Bruno Fux foi titular contra o Atlético Paranaense no empate por 1-1 na última rodada, e ele estava 2 meses já sem entrar em campo, porque ele teve uma lesão e depois acabou não tendo oportunidades no time titular do técnico Filipão. Agora, para essa partida, tem mais uma vez, vive essa expectativa de ser titular novamente com a camisa do Galo, porque o Gemerson cumpre suspensão, Maurício Lemos retorna, mas o Gemerson é mais um que vai desfalcar o Galo contra o Botafogo, e aí o Fux comentou essa possível oportunidade como titular. Vamos ouvir. Sim, tava aguardando essa oportunidade, né? Fazia aí, como você falou, 2 meses que eu não atuava. Tava ansioso para poder jogar de novo, poder contribuir dentro do campo. Muito feliz de poder participar. Espero que eu tenha mais chances. Se realmente eu for jogar, espero poder aproveitar a oportunidade novamente. E com certeza tem uma ansiedade da arena, né? Não pude estrear. E quem sabe essa semana aí que vem eu possa estar jogando. Que foi, Lé? Deu a vaga só pelo sorriso. Lemos e Igor Rabelo, se tiver recuperado. Rio não joga. Que isso, velho. Você botou ele na mesma categoria do Gemerson Risadinha, Breno. Muito sorridente, pô. Pra ser zagueiro do Galo, então não pode sorrir, viu, Breno Galante? Não sorria, Breno. Quer dizer que se sorrir, perdeu a vaga. Tá certo. Eu gostei dessa do Lélio. Que percepção, hein? Tem um livro que chama O Corpo Fala, né? O Lélio já matou a charada aí. Mas eu achei muito legal, foi que assim, o Fux deixou bem claro nessa coletiva que ele está com uma baita vontade de entrar no time. Porque a gente sabe que o Gemerson tem jogado pela esquerda, e no último jogo o Fux entrou, jogou pela direita, junto com o Gemerson pela esquerda, e foi questionado, mas você jogaria pela esquerda? Em qualquer lugar, joga pela esquerda, de volante, lateral esquerda. Quer dizer, você tá com fome de jogo. Isso eu acho que é fundamental, eu venho cobrando inclusive sobre isso no Atlético, que eu acho que falta uma briga por posição no Atlético. Quem tá no banco fica muito acomodado, não fica almejando entrar no time. Quando entra, você não vê ele mostrando algo mais para tentar roubar, no bom sentido, a posição de outro jogador. Então, quem sabe aí? Mas o Lélio tocou num ponto também, né? Se o Igor Rabelo tiver liberado, aí essa semana que vem aí eles vão ter que decidir quem vai ser o jogador. E o Rabelo tava numa grande fase quando ele saiu, né? Uma dor de cabeça boa pro Filipão. E assim, o que me faz
ri mais, Galante, Lélio, Giovana, Rafa, é o seguinte, é que estamos aqui discutindo esse maravilhoso time do Atlético e o Filipão tá lá treinando hoje, inclusive em 2 períodos, já que o pessoal tava reclamando que os times só treinavam em um período, hoje em 2, mas ele pode até mudar o esquema de jogo. Né? Para ser uma. Já ficou muito claro que o Botafogo também, entre as formas e as histórias do Botafogo, ele tem um treinador que faz muito bem leitura de adversário, né? Ele tem tudo na mão. Isso aí já foi explicado lá dentro. Poderia ser uma coisa que diferenciava o Botafogo do restante. Mas vai saber. Porque o Felipe tem mesmo tempo de treinar agora. Seja lá o que ele quiser treinar, batida de escanteio, falta, né? O que ele gosta muito de trabalhar, que é lateralidade, né? Que é aquela história também do jogador que tá chegando perto do outro, quem é que tá chegando, falar em campo, esse tipo de coisa, mas ele pode estar trabalhando esquema tático também, né? Sim. Ou opções de jogo, que é o que o Lélio falou, podendo entrar até com 3 atacantes, vai saber, né? Talvez não no início, mas talvez como situação de jogo. Então, eu acho que que bom que eles têm tempo para poder, com esses jogadores também, que o Felipe possa ter realmente uma noção do que ele tem como opção, mas de verdade mesmo, né? Em condições, né? Agora, Gil, um outro ponto interessante da coletiva do Bruno Fux, perguntado não só sobre esse momento no curto prazo, digamos assim, mas também no longo prazo, porque o contrato dele vence. E ele falou também sobre renovação, né? Exatamente, o contrato dele é de empréstimo com o CSKA, chegou no fim da temporada passada, contrato de 1 ano, então acaba agora em dezembro. E aí ele tentou responder também sobre essas questões e falou qual é o verdadeiro desejo dele em relação à permanência no Galo. Vamos ouvir. Desde que eu cheguei no Galo, meu pensamento era permanecer aqui, né? Eu sabia que seriam aí 12 meses, né? 1 ano de contrato, empréstimo. Mas eu vim querendo ficar, né? Querendo ficar mais tempo. O meu desejo é esse. Mas eu não sei se tem conversa entre o CSK, entre o Atlético ainda. Isso não vem a mim, né? Por enquanto eu tenho que aproveitar as oportunidades para poder ter uma chance de permanecer pro ano que vem. Tá aí então Bruno Fux falando sobre esse desejo de permanecer no Atlético. Realmente o Galo precisa dele, eu acho. Na minha opinião, se o Atlético não trouxer nenhum outro zagueiro, é o Bruno Fux mesmo que deve ficar, né? Ele fez quantos jogos? Você tem aí, Giovana? Ou o Breno? 16. Não, pera rapidinho que eu já eu falo. Porque ele jogou pouco, pouquíssimo, né? Foram 2 lesões, né? Você pega naquela escalação surpreendente, né? No jogo 16 contra o mesmo. Aí, pouquíssimo. Contra o Alianza Lima, ele entra como um falso lateral direito por ali, né? Então, ele na minha opinião, é um bom jogador, né? Ele deve ser muito bem avaliado. Eu também tentaria, no mínimo, uma prorrogação de empréstimo para que ele fique na próxima temporada. E a oportunidade está aparecendo. Com sinceridade, vai jogar contra o líder do campeonato. Tá? O Gemerson, ele é um zagueiro muito contestado pela torcida. Ele não é unanimidade. E a bola dele também nos faz, né, comentar sobre isso. Porque se fosse o Gemerson de 2014, com a baita de uma recuperação, né, muito firme pelo alto, não que ele fosse infalível. Pelo contrário, ele inclusive falhou num jogo importante da Copa do Brasil, mas era muito mais seguro. Era mais confiável. Então, pra mim, assim, eu penso igual ao Breno. Tem uma disputa de posições ali na defesa. Basta o Filipão enxergar. Como enxergou, por exemplo, o Igor Rabelo, que se transformou em capitão e titular do time. E um outro detalhe aqui, viu, pessoal, que chama atenção, tô dando uma olhada na ficha do Bruno Fux no Transfer Market, que é um site que a gente usa como referência, o valor de mercado dele nem é tão alto, 1.800.000 euros. E a vontade do jogador também, acho que ainda não, esses jogadores que conseguiram sair da Rússia, né, ou da região ali pelos conflitos que ainda acontecem, né, nesse momento ninguém tem vontade de voltar para lá, né, ainda existe uma insegurança muito grande, então o Atlético pode se utilizar de tudo isso, né, obviamente para poder tentar ficar com o Bruno Fux. E já que o Atlético, é bom a gente dizer isso, depois a gente vai falar mais do Dimar em entrevista, mas as
as informações já são de que eles estão discutindo 2024. Então, eu imagino que essa discussão passa primeiro, e até foi dos questionamentos, por quem está aqui. Vai ter uma renovação grande, mas passa primeiro pelas renovações, as situações dos jogadores que estão aqui, que estão sendo avaliados, obviamente. Então é a chance dele. Você acha que deve renovar com o Bruno Fux também, Breno Galante? Ô, Rafa, o detalhe é assim, o Fux ele veio, né, com o passe pré-fixado já, né? Valor de 5 milhões de euros. Quando ele foi vendido do Inter para o CSKA em 2020, ele foi vendido por 8 milhões de euros. Então já deu uma caidinha. Você falou aí do transfer market, né? A Admara colocou muito bem da região onde está o clube dele que está passando por problemas. De repente o Atlético pode negociar e de repente conseguir um valor menor. Mas hoje, se tivesse que ficar 5 milhões de euros, nós estamos falando aí de 26 milhões e 650 mil reais. É um valor considerável, que tem que ser analisado pelo desempenho dele até o final do ano. Giovana trouxe 16 jogos, são poucos jogos. Com o Filipão, que pode ser aquele que dê a palavra final, são só 3 jogos até agora. Então ele realmente tem que entender que essa reta final para ele é um vestibular, cara, para ele poder ver se ele vai passar ou não. Ele tem que se dedicar, buscar jogar o máximo de jogos possíveis, porque a SAF vai mudar muito a característica de jogadores do Atlético. Ele até está dentro dessa característica, ele tem só 23 anos. Então ele tem um perfil de jogador que interessa a SAF. Mas aí tem que ter um rendimento dentro de campo, né, Rafa? A gente tá falando de empréstimo também, né? Porque pagar isso tudo num zagueiro, eu não acredito que o Atlético vai fazer, né? Quando o Breno fala isso aí, já começa a vir Jorge Lucas. Não! Nossa, não! Na moral, viu, brother? Faz isso não. Sério mesmo. Sério? Isso aí me dá uma agonia tremenda, tremenda. Essa ambição toda, ela ficou, esquecida lá no tempo. Pode esperar. Não gosto nem de pensar, haja coração. Haja mesmo. Mas ainda sobre o Bruno Fux, Rafa e todo mundo que acompanha a gente, eu lembro quando o Atlético estava em busca dele, quando enfim concretizou a contratação lá em dezembro do ano passado. Eu até trouxe aqui, a gente discutia sobre essa questão das lesões. Até achei um material meu lá de dezembro de 2022, falando um pouco sobre como foi esse período dele no CSKA, né? Ele ficou lá por 2 anos. Na estreia, ele se lesionou. E aí depois demorou bons meses para retornar. Depois disso, teve algumas lesões musculares, tendinite e até intervenção odontológica. Até por conta de dente, ele precisou ficar de fora e desfalcou o CSKA nesses 2 anos que ele ficou por lá. Então é um jogador que, apesar de novo, realmente tem um histórico de lesões que pode acabar atrapalhando também, até o fato do Atlético querer ou não renovar com ele, até por conta disso, estender o período de empréstimo ou até mesmo colocar o jogador, né, contratar o jogador por esses valores aí que o Lélio até se assustou que o Breno Galante passou. Falando sobre outro jogador agora do meio-campo do Atlético que retorna para essa partida, que é o Rodrigo Batalha. É um dos grandes destaques, eu acredito, do Galo nessa temporada. E pegando os números dele com a camisa do Atlético, desde que ele chegou, ele foi anunciado inclusive no dia do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro contra o América. O Atlético anunciou a contratação dele, foi até o último período ali da janela de transferências, e aí rapidinho ele conseguiu essa vaga na equipe titular. Ele já desfalcou o Galo em 5 partidas desde que ele chegou. Ele não participou, na verdade, de 5 jogos, não só como desfalque. E o Atlético nunca ganhou sem ele. Então, pensando assim, qual que é a importância desse retorno do Batalha para essa partida contra o Botafogo? Não só pela sorte apresentada pelo moço, mas o futebol dele realmente cresceu muito, né?